E aí, pessoal, beleza? Estamos dando início a mais uma especialidade, hoje com a especialidade de sistema nervoso. Já quero lançar o desafio para você que é desbravador raiz. O desbravador que for raiz, ele vai curtir esse vídeo agora mesmo, vai deixar o seu comentário, vai compartilhar, vai se inscrever no canal e vai ativar o sininho. Então, eu quero ver aí os desbravadores raízes fazendo exatamente isso. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre sistema nervoso. Roda a vinheta. O meu nome é Michele, sou diretora associada do Clube Estrelas de Órion e sou estudante de biologia e vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre sistema nervoso. Esse sistema que é um dos sistemas mais importantes do nosso corpo, que faz funcionar todas as outras partes, tá? Quero apresentar aqui para vocês o nosso encéfalo, tá? Esse é o nosso encéfalo. Ele é composto por todas essas partes. Como vocês estão vendo, existe aqui, compondo o encéfalo, essa parte mais esbranquiçada que chamamos de cérebro. O cérebro, ele vai ser responsável pelos movimentos sensoriais, pelos movimentos de aprendizado, de percepção, de inteligência, de memória. Então, ele vai estar relacionado com essas partes. Temos também a hipófise, ela é uma glândula e ela tem a funcionalidade de produzir hormônios. Nos meninos, ela vai produzir o hormônio da testosterona e nas meninas, o estrogênio e o progesterona. Temos também o cerebelo, que é toda essa parte em amarelo que vocês estão vendo. Ele vai ser responsável por coordenar os movimentos, por manter a nossa postura corporal e também por desenvolver em nosso organismo habilidades motoras, certo? Temos também a ponte, o próprio nome dela já indica a sua função. Ela vai conectar todas as partes do encéfalo, tá? Ela tá aqui, ó. Então, ela vai conectar e também vai agir transferindo informações. Temos também o tálamo. O tálamo, ele possui a finalidade de classificar os estímulos e também de enviar esses estímulos a uma parte específica do nosso cérebro. Temos também o hipotálamo. Ele está aí relacionado com a temperatura do nosso corpo, está relacionado com a fome, com a sede, com o nosso comportamento sexual e também com o relógio biológico. Temos também a medula, ela vai conduzir e vai produzir impulsos nervosos e vai coordenar todas as nossas atividades musculares e também vai auxiliar no reflexo. Já falando sobre reflexo, reflexo seria toda a ação do nosso corpo em resposta a algo externo, certo? Então, por exemplo, quando queimamos o dedo com fogo, a nossa atitude é tirar rapidamente o dedo, né? Porque é uma coisa que fazemos involuntariamente, certo? Então, a nossa ação de tirar o dedo, ela vem muito antes da mensagem de dor chegar ao cérebro. Então, isso seria reflexo. E para entendermos mais como funciona o sistema nervoso, é preciso entendermos também quais são as células do nosso sistema nervoso, que seria aí os neurônios, tá? Então, os neurônios, eles são as células do nosso sistema nervoso, que vão ser responsáveis por conduzir estímulos nervosos. Temos aqui uma representação ilustrativa de como seria um neurônio. Temos aqui o corpo celular contendo o núcleo. Temos essas ramificações que são chamadas dendritos. Esses dendritos vão ser responsáveis por receber sinais químicos de outros neurônios. Temos também essa extensão aqui mais alongada, não ramificada, que é chamada de axônio. O axônio ele será responsável por transmitir sinais químicos para outras células ou neurônios. Então, enquanto os dendritos eles são responsáveis por receber
O axônio, ele vai ser responsável por transmitir os sinais químicos para outras células, para outros neurônios. Outro termo que devemos entender quando falamos de sistema nervoso seria sinapse. O que seria sinapse, Michele? Sinapse seria a junção entre uma célula e um neurônio. E por que essa célula, por que esses neurônios eles se juntam? Para que haja a troca de informações entre uma célula comum e a célula do sistema nervoso, que seria o neurônio. Então, entre eles são lançados neurotransmissores, e esses neurotransmissores serão responsáveis por transportar essas informações de célula para neurônio, de neurônio para célula. Beleza? Quando falamos também de sistema nervoso, é importante sabermos que o nosso sistema nervoso ele é dividido em dois. Temos o sistema nervoso central, que é constituído pelo encéfalo, como já estudamos, e é constituído também pela medula espinhal. E temos também o sistema nervoso periférico, que seria constituído pelos nervos cranianos e raquidianos, certo? Uma outra coisa ainda que precisamos entender e aprender é que o nosso sistema nervoso ele se distingue entre autônomo simpático e autônomo parasimpático. Esses dois sistemas nervosos autônomos eles vão ser responsáveis por alterações perceptíveis que acontecem em nosso organismo, como por exemplo o simpático, ele vai aí ser responsável por preparar o nosso organismo para respondermos a situações de estresse e emergência. Então, quando estamos em uma situação de estresse, a gente pode perceber que há alguns sinais que o nosso corpo ele nos mostra, como por exemplo o aumento da transpiração. A gente percebe que nós sentimos um aumento da frequência cardíaca, a pressão arterial ela também aumenta, certo? E o parasimpático já seria o oposto do simpático. Então, o parasimpático, ele vai aí ser responsável por fazer o nosso corpo voltar a seu estado estável, ao seu estado de calma, beleza? E ele vai controlar aí essas situações. Então, ele vai já diminuir a frequência cardíaca, ele vai diminuir a pressão arterial, ele vai controlar, vai diminuir a nossa transpiração. Então, é dessa forma que esses sistemas aí nervosos autônomos, eles trabalham. Outra coisa que precisamos entender quando falamos de sistema nervoso seria o nosso sistema sensorial, que está intimamente ligado ao sistema nervoso, certo? Nosso sistema sensorial, ele é de responsabilidade do sistema nervoso. E eu vou apresentar aqui para vocês um pouquinho sobre os nossos órgãos sensoriais. Então, eles são responsáveis por receber estímulos sensoriais, tá certo? E conduzir também impulsos nervosos ao nosso sistema nervoso central. Um exemplo de órgão sensorial que podemos citar seria o paladar, tá certo? Nós, seres humanos, conseguimos distinguir 4 tipos básicos de sabores, que seria aí o doce, o salgado, o azedo e o amargo. E aqui nós percebemos em qual parte da nossa língua a gente consegue sentir melhor esses sabores. No caso do doce, nós conseguimos sentir ele melhor na ponta da nossa língua. Já o azedo, as laterais aí serão os principais locais onde a gente vai conseguir sentir mais esse tipo de sabor. O salgado será entre a ponta da língua e as laterais também. E o amargo já lá no fundo da língua. E temos também um outro quinto que não é tão conhecido, mas ele é chamado de umami. Esse tipo de sabor ele pode ser observado em alimentos como carne. Ele pode ser observado também quando a gente ingere peixe, cogumelos, queijos e demais alimentos. E nutricionistas, eles falam que após ingerirmos alimentos classificados como sabores
umamis, a gente vai perceber que o gosto do alimento ele vai permanecer ainda por alguns minutos na nossa língua, na superfície da nossa língua, certo? Outro sistema sensorial que podemos citar é o olho humano. Então, aqui nós temos uma imagem, né, representando aí as estruturas anatômicas do olho humano. Temos aqui a pupila, certo? A pupila ela vai ser responsável aí por controlar a passagem de luz, tá? Essa pupila seria essa bolinha preta que nós temos no olho. Temos também a íris, que já seria uma estrutura muscular de cor variável. Então, em algumas pessoas ela é verde, em algumas pessoas é castanho, azul, certo? Então, seria essa parte do nosso olho, íris. E ele vai aí também regular a quantidade de luz que entra no nosso olho. Temos também a córnea. A córnea seria uma membrana, tá, transparente que cobre o nosso olho. Então, ela vai agir aí protegendo os nossos olhos contra micro-organismos. Temos também a esclera, que seria também chamada de esclerótica. Ela vai ajudar a mover os nossos globos oculares. Seria aí a parte branca do nosso olho. Temos também o cristalino. O cristalino seria aí, possui aí uma funcionalidade como se fosse uma lente de óculos. Então, ele vai ajudar aí a aumentar o grau para a gente focar melhor nas coisas, nas imagens. Temos também o corpo vítreo, que seria o líquido que preenche a cavidade interna do nosso olho. Temos também o humor aquoso, que seria um líquido que possuímos na parte exterior do olho, como se fosse um lubrificante do olho. Temos também a retina. Essa retina possui dois tipos de células fotossensíveis, que seriam os cones. Esses cones, eles reconhecem as cores. E temos também os bastonetes, que esses bastonetes vão aí auxiliar no reconhecimento da luminosidade. E temos também o nervo óptico. Esse nervo, ele vai ser responsável por garantir que os impulsos elétricos, eles cheguem até uma área apropriada no nosso cérebro, tá certo? Efetuando a interpretação. Outro órgão sensorial que podemos citar seria o ouvido humano. Ele é dividido em externo, médio e interno. Toda essa parte externa é chamado de pavilhão externo. E vemos aqui umas estruturas anatômicas. Vemos também aqui o meato, certo? Auditivo externo. É como se fosse um canal. E ele vai transmitir o som que ouvimos até o tímpano. O tímpano seria aqui essa membrana que existe no final desse canal, e ela é bastante sensível a ondas sonoras, a pressões de ondas sonoras. Chegando mais na parte do ouvido médio, vamos ter o martelo, a bigorna e o estribo. Esses três, eles são chamados de ossículos, então eles formam uma ponte, é como se um se unisse ao outro, tá? E ele vai ser responsável aí por levar as ondas sonoras vindas do meio externo até ao ouvido interno. Temos também a cóclea. A cóclea, ela tem o formato de caracol, é também chamada de tuba de Eustáquio, certo? Então, nela, as ondas sonoras elas vão ser transformadas em impulsos elétricos e vão ser levadas essas ondas até uma parte apropriada também do nosso cérebro, e é lá que vai ocorrer a interpretação. Temos também a tuba auditiva, que ela vai ser responsável por regular, seria regular a pressão do ar da membrana timpânica, certo? E temos também aqui canais semicirculares. Esses canais, eles são 3 tubos ósseos ocos, tá? Interligados uns aos outros e cheios de líquido. O líquido que preenche todas essas cavidades
é chamado de endolinfa. Após estudarmos todos esses detalhes que compõem o nosso sistema nervoso, a gente percebe que o nosso sistema nervoso, ele é muito cheio de detalhes, E para finalizar, eu queria fazer com que vocês refletissem juntamente comigo sobre um verso que se encontra lá em Salmos 139, verso 14, que foi escrito por Davi. Davi fala assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Então, Davi, ele reconheceu que havia sido criado por Deus de maneira especial, de maneira admirável. E nessa especialidade, eu quero que vocês reflitam, e talvez esse seja o desafio que eu lanço para vocês, para que vocês se olhem com bons olhos para vocês, porque vocês foram feitos à imagem de Deus, foram feitos pelas próprias mãos de Deus. Então, que vocês se sintam bem ao olhar para vocês. E a Bíblia fala que nós fomos feitos, né, desde o ventre da nossa mãe, pelas mãos de Deus, e antes mesmo de nascermos, nós já existíamos nos sonhos de Deus. Então, cada um de nós somos uma obra maravilhosa criada por Deus. Cada célula nossa, cada órgão, cada tecido, tudo foi formado por Deus, tudo foi planejado por Deus, pelas próprias mãos de Deus. Então, que a gente possa viver os nossos dias, tá, com essas verdades em nossa mente, nos admirando porque fomos feitos à imagem de Deus e de forma admirável, de forma especial, tá? E não permitam que os critérios errados que o mundo oferece possam obstruir ou tapar o que Deus fez em nossas vidas, Deus fez em nós, tá certo? Então, que a gente possa louvar a Deus pelo jeitinho que Deus nos fez e que a gente possa orar e pedir para que Deus nos use as nossas características para que a gente possa ser bênçãos nas vidas de outras pessoas, tá certo? Hoje e sempre. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham aprendido. Deixe seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal porque muitas novidades ainda virão e fiquem ligadinhos. E é isso, até a próxima!